Doura News, na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Dourados, recebendo hoje Tiago Botelho, candidato do PT. Prefeito, por que essa pretensão? Clóvis, primeiro a gente precisa dizer que quem quer ser prefeito de Dourados precisa ter duas prioridades na minha visão. Precisa querer cuidar das pessoas e cuidar da cidade. Hoje, o cidadão douradense está com uma baixa estima. A cidade está sendo mal cuidada, a saúde é a maior reclamação, é quiçaça para todo lado, é buraco para todo lado, é reclamação do transporte público, é reclamação dos trabalhadores em educação. Então nós precisamos cuidar da cidade e cuidar das pessoas. E isso nós já fizemos em Dourados na gestão Tetila. Portanto, é a gestão mais bem avaliada e esse é o motivo que eu escolho o Tetila, então, para ser nosso vice, e foi uma escolha muito acertada. Muito bem. Nós temos aqui 163.229 eleitores aptos ao voto no dia 6 de outubro. E temos um estádio de futebol, prefeito, chamado Douradão, com capacidade inicial para 35 mil pessoas, que nunca chegou a ser considerado o estádio maior do mundo, nunca encheu. Um patrimônio avaliado em 185 milhões de reais, que faz parte hoje do patrimônio do município. Como é que você pensa fazer para gerar renda, expor a cidade e projetar talento esportivo diante desse quadro mínimo? Vamos lá, a gente precisa encarar o Douradão como uma alternativa. Eu sempre digo que os políticos, eles quando identificam algumas obras ou sujeitos que eles não querem fazer o enfrentamento, eles abandonam. Hoje o Douradão é um estádio abandonado. De tempo em tempo nós temos um campeonato estadual, aí a prefeitura vai lá, faz uma pequena reforma, mas durante todo o período do ano ele fica parado. Qual é o nosso projeto para o Douradão? Nós temos um compromisso de criar uma escola de esporte em Dourados. Essa escola tem como objetivo desempenhar 5 principais modalidades: o futebol, o karatê, a natação, balé e taekwondo. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar o Douradão numa escola de esporte para que ele possa ser utilizado, a sua estrutura, em especial aquela estrutura abaixo, durante todo o ano. Mas também a gente tem como objetivo revitalizar a região do Douradão para que a gente construa um parque verde, para que as pessoas possam caminhar, para que aquele espaço seja melhor utilizado e tenha sentido para a região. Hoje o Douradão é um risco para as pessoas que moram ali na região. É escuro, é abandonado, é muitas vezes local de uso de droga, é local de coisas erradas. Então a gente precisa potencializar o Douradão. E aí a gente vai criar uma escola de futebol de base, porque hoje a maioria dos jogadores que vêm para o DAC são jogadores que vêm de outra cidade, que não têm a identificação de ser douradense. Eu quero ver um menino pobre, douradense, virando jogador do DAC, depois indo para o Corinthians, para o Flamengo. A gente não escuta. Qual douradense se destaca numa Olimpíada? Qual douradense se destaca numa Paraolimpíada? Nós precisamos colocar Dourados no cenário nacional. E por isso, o Douradão ele vai ser revitalizado. Nós vamos construir um parque na sua região, ali com árvores, pista de caminhada, e vamos fazer a escola de esporte em Dourados. Muito bem. Falando em meio ambiente, vamos tomar uma aguinha aqui do Doura News. Um brinde ao Doura News, vida longa. Você está ganhando a canequinha aqui para levar para o gabinete. Já vou levar para a prefeitura. Prefeito, Dourados chegou a ter cerca de 250 mil árvores na área urbana do município em outros tempos. Hoje, conforme a avaliação do Tribunal de Contas do Estado, nós estamos no conceito C, na questão do resíduos sólidos domiciliares. Certo. Como é que nós podemos avançar nessa situação de coleta de lixo, de tratamento do lixo, considerando a iniciativa do governo federal de que existe uma política nacional de resíduos sólidos? Quanto à questão das árvores, a minha especialidade no direito é o direito socioambiental. Então eu sou um grande defensor do meio ambiente. Nós estamos vendo aí as queimadas do Pantanal, as queimadas da Amazônia, e como isso interfere na nossa vida e como é que isso interfere no clima. Então nós precisamos incentivar o plantio de árvore. Cidades arborizadas são cidades com menos aquecimento global, onde a população tem uma qualidade de vida maior. Então nós teremos uma política onde o horto florestal vai ter as mudas gratuitas e nós vamos distribuir para a população. E também fazer um estudo das árvores que precisam ser cuidadas. Nós não podemos cortar uma figueira, nós não podemos cortar árvores históricas de Dourados que muitas vezes
a solução que o gestor acha é, tá caindo, vamos... Não. Nós vamos preservar as árvores de Dourados e incentivar, em especial nos bairros novos. Quanto a resíduos sólidos, nós precisamos transformar o que é problema em solução. Hoje nós precisamos de uma melhor coleta do lixo, né? Seja esse lixo reciclável ou não. A população está muito descontente, Clóvis, com a taxa de lixo. Por onde eu ando, as pessoas me perguntam, e a taxa de lixo, professor? E eu tenho dito, nós vamos fazer um estudo, o douradense não aguenta mais pagar taxa. O IPTU está caro, a taxa de lixo está cara, a taxa de iluminação está caro. Então, nós precisamos de um gestor que encontre alternativas para os problemas e alternativas modernas. Nós não podemos ficar, a solução é cobrar do contribuinte. Não. Mas você vai acabar com a taxa de lixo? Nós vamos estudar a possibilidade da diminuição da taxa de lixo. Tem gente que mora em rua sem asfalto, sem iluminação e sem coleta de lixo que tem que pagar as 3 taxas. Não é honesto. Então nós estamos um gestor que faça um estudo e quanto aos resíduos sólidos nós vamos incentivar a coleta seletiva, vamos possibilitar que associações, pessoas venham contribuir com os resíduos sólidos, porque hoje não dá para a gente jogar lixo e achar que só não tratando desse resíduo nós vamos encontrar uma alternativa. Por falar nisso, nós temos uma demanda de crescimento populacional de forma desordenada. Há 8 anos passados, Dourados tinha 146 bairros. Hoje tem mais de 170. E nós temos obras que foram iniciadas para atender essa demanda que não andaram, continuam paradas. A própria prefeitura, recentemente, num documento em Brasília, colocou a seguinte situação, uma justificativa de pedido de empenho. A região periférica da cidade tem sofrido com o avanço da população, sobretudo com o avanço de forma desordenada. Como é que você consegue articular isso e cadastrar projetos em Brasília, articular para fazer com que essa realidade mude? Clóvis, depois da gestão Tetila, o que a gente percebe é uma ausência de corpo técnico. E aqui eu quero fazer um compromisso com o douradense. Os secretários e secretárias não podem ser só quadros políticos. A gente precisa de quadros técnicos. Porque hoje o orçamento de Dourados é de 1,8 bilhão, certo? Metade desse orçamento é para pagar a folha de servidor. A outra metade é para fazer política pública e serviços. Nós precisamos acessar os recursos em Brasília. Então, os bairros que estão sendo castigados por falta de infraestrutura, por falta de saneamento básico, por falta de iluminação pública ou asfaltamento, é porque nós não temos um prefeito e um corpo técnico que consiga sequer fazer uma licitação. Hoje, o maior problema de Dourados é fazer licitação. Você vai na saúde, os profissionais da saúde têm que comprar seringa e luva do próprio bolso, porque a licitação às vezes não dá conta de atender o gargalo. Então, quem mora nos bairros, é no bairro que a vida se faz. Então, nós precisamos de um corpo técnico que consiga elaborar projetos e acessar nos ministérios. Hoje, quando eu vou conversar com o ministro do Transporte, vou conversar com o ministro das Cidades, eu chego lá e pergunto sobre Dourados e eles me falam o seguinte: Dourados não é um dos municípios que mais apresenta projeto. Nós temos edital, nós temos recurso, mas Dourados não consegue acessar esse recurso. Então, os bairros estão sendo castigados por falta de capacidade técnica de elaboração de projeto. Por que a gestão Tetila foi bem sucedida? Porque o Tetila era um homem público que entendia: eu sou do PT, mas eu preciso de quadros preparados para que eu consiga fazer uma administração técnica. E aí a gente vai trazer vários corpos técnicos para fazer esses projetos e ajudar os bairros. Então esse é o meu compromisso. E aí nós precisamos de políticos que rompam a polarização. Eu quero governar para bolsonarista, eu quero governar para a direita, para a esquerda. Se a população de Dourados assim me eleger, e se Deus quiser vai me eleger, eu não vou ficar com distinção. Vou conversar com a Tereza Cristina, vou conversar com o gordinho do Bolsonaro. Eles são servidores públicos eleitos pelo povo e têm que ajudar Dourados. Agora essa bobeira, porque o prefeito é do PP, ele não conversa com gente que é do PT. Isso aqui não é jogo de futebol, gente, não é Flamengo versus Fluminense. Eu tô aqui, me preparei, me capacitei para resolver os problemas de Dourados. E eu converso com o Bolsonaro se for preciso para resolver. Eu não tenho medo da conversa e quem está na política não está na política para satisfazer seus umbigos, o desejo do seu umbigo.
tá para resolver o problema do povo. É verdade. Mais uma aguinha do Douranews aqui, vou te falar de cultura agora. O aspecto cultural de Dourados começou lá em 1949 com a instalação dessa usina aqui. Ó. Exato. A usina velha. Ela tinha outras funções. Ela serviria para oferecer serviço de serraria, carpintaria, cerâmica, ou seja, qualificando uma obra lá atrás. Desde 1991, ela é patrimônio histórico e cultural de Dourados. Abandonado. Como é que faz para resolver o problema da cultura a partir desse exemplo? Então, Douradense, assim, nós temos um prefeito que não deu conta de abrir o Teatro Municipal. O maior símbolo da cultura douradense está fechado. Eu tenho dito que nós viramos para Campo Grande, lá tem o Parque dos Poderes, lá tem o Parque das Nações Indígenas, lá tem teatro. Dourados virou latinha. Lá tinha aeroporto, lá tinha teatro municipal, lá tinha uma cidade com asfalto, lá tinha uma saúde de qualidade, lá tinha uma educação de qualidade. Nós viramos uma cidade da latinha. Então nós precisamos enfrentar o problema. Cultura no nosso plano de governo, e aqui eu deixo uma saudação para o nosso ex-companheiro Boca, que faleceu, um grande defensor e fazedor de cultura em Dourados, que sempre me pediu, Tiago, quando nós chegarmos com você na prefeitura, destine 1% do orçamento à cultura. No nosso plano de governo, a gente destinou 2% do orçamento de Dourados para a cultura, porque a gente entende que uma cidade que investe em cultura aumenta a arrecadação. Na época do Tetila, nós tínhamos motocross, o centro de convenção e o pavilhão de eventos. Eu acho que o atual prefeito não sabe nem para que serve. Nós utilizamos o pavilhão de eventos, que é um espaço para trazer empresário, fazer eventos do agronegócio, fazer eventos da agricultura familiar, para fazer vacinação. Pavilhão de evento, prefeito, é para fazer evento, é para trazer o empresariado, a classe educacional para Dourados. Então, nós precisamos de um prefeito que entenda que cultura é prioridade, não é gasto. Quanto à usina velha, este pode ser um dos maiores patrimônios culturais da história de Dourados, ainda, mas em ruína, existente. As casas históricas foram destruídas. Hoje nós tínhamos que transformar, e essa região, Clóvis, é uma região que a gente tinha que transformar num parque. Ali tem uma nascente maravilhosa, um córrego, que a gente pode fazer um grande lago. Então, as pessoas vão em Campo Grande e acham bonito o Parque das Nações Indígenas. A gente pode ter um Parque das Nações Indígenas em Dourados, que é uma região muito próxima. Então, assim, nós queremos valorizar os fazedores de cultura, destinar 2%, resgatar os monumentos históricos. Dourados era uma cidade que tinha identidade. As pessoas chegavam na gestão Tetila, as avenidas eram floridas, tinha as carroças, tinha as cerâmicas com traços étnicos, tinha as capivaras, tudo acabou. Virou uma cidade que não traz identidade. Então, para a gente ter identidade, a gente precisa valorizar a cultura. E você, fazedor de cultura, você tem o meu compromisso. Nós vamos voltar a ter festival, os parques vão ser revitalizados, porque hoje a maior parte dos parques tem conchas acústicas, tem espaço de fazer cultura, mas é tão burocrático que as pessoas não acessam. Esse dia nós vamos fazer um evento do Dia do Trabalhador, na Praça do Cinquentenário, é caco de vidro para todo lado, é os banheiros abandonados e a prefeitura criando burocracia para não ceder um espaço que é do povo. Então, com nós não vai ter esse trem, não. Tá certo. Prefeito, hoje o direito usa muito a palavra zeladoria. O que é zeladoria? Conservação de áreas urbanas, patrimônio público. Como é que você pretende tratar essa questão de zelar pela cidade de Dourados? Vamos lá. A gente tem 5 principais prioridades, né? Nosso plano de governo tem 13 eixos e 5 principais prioridades. Uma das prioridades é a infraestrutura de Dourados. Nós queremos reformar os prédios públicos que hoje estão abandonados. Nós queremos revitalizar, e aí não é recapeamento. Hoje, eu tenho dito, e o slogan da pré-campanha foi: nós vamos tirar Dourados do buraco. E quando eu falo isso, vamos tirar Dourados do buraco, é porque Dourados está num buraco. Desde as crateras da rua, que o prefeito quis fazer uma analogia com a lua, transformando Dourados nessa cidade esburacada, até a saúde que está dentro de um buraco. Então, nós vamos investir. A primeira coisa, nós temos que resgatar os prédios públicos, né? A partir daí, nós vamos começar um grande plano de médio e longo prazo, que é uma gestão de 4 anos, de recapeamento das vias, de reembelezamento da cidade, trazendo uma melhor qualidade de vida, né? Hoje, o maior problema das pessoas
é a questão da saúde mental. Mas saúde mental não é só questão de psicólogo, de psiquiatra. É uma cidade que não oferece lazer porque seus espaços de lazer estão abandonados. Então você vai no Parque do Lago. Eu entendo que o Parque do Lago tinha que ser o maior cartão postal de Dourados. Eu entendo que o Parque do Lago precisa ser revitalizado. E onde você vai arrumar recurso, Thiago? Eu vou fazer projeto, vou meter lá no Ministério das Cidades e eu duvido que o ministro não vai me atender. Porque eu tenho um compromisso do presidente Lula, eu tenho como vice o ex-prefeito Tetila, que sabe como fazer. A gente já fez e vamos fazer de novo. Tá certo. Para fazer tudo isso, você precisa ter uma gestão funcional. Relatório do próprio município de Dourados, portal da transparência, 27 de agosto de 2024. Dourados fechou aquele mês com 9.718 servidores. E o Thiago? E o Thiago? Nós temos quase 10 mil servidores. E aqui eu quero falar para você, servidor público do município. Eu acredito em você e são vocês que transformam a vida do douradense em algo melhor. Então não me venha com esse discurso que servidor público é problema, que eu vou mandar embora 3 mil servidores, que eu não vou valorizar servidor. Eu sou servidor público. E eu não acho que investir em servidor seja um problema. Eu acho que é uma solução. E aqui, nos primeiros 6 meses, eu vou me reunir com todos os sindicatos de servidores. Nós vamos discutir o plano de cargo e carreira. Eu tenho responsabilidade fiscal, porque você tem um limite de investimento. Então nós não vamos nem diminuir salário e nem aumentar da noite para o dia, mas nós vamos ter responsabilidade fiscal. E aí eu quero dizer, eu entendo que nós precisamos ainda mais de servidores, mas como? Precisamos de servidores na área da saúde, na área da habitação, na área do meio ambiente. Para isso a gente precisa de um planejamento a médio e longo prazo. E nós faremos. Eu não defendo, Clóvis, a terceirização. A terceirização é a precarização do serviço público. Quando você contrata profissionais da saúde terceirizado, ele sabe o quanto ele tem que trabalhar, diferente do concursado. E eu não acho que o concursado tem vida fácil, não. A gente precisa entender que servidor público precisa ter uma meta de entrega. E aí, as pessoas muitas vezes acham, mas servidor público não trabalha. Trabalha. Se hoje Dourados anda, não é em função do prefeito, é em função dos servidores públicos. E prefeito passa. Eu vou passar, o Alan passou, a Adélia passou, os servidores ficam. Mas para isso precisa de um prefeito que goste do serviço público e dos servidores. E de serviço público eu não falo. Diferente do Marçal e do Alan, que nunca se concursaram na vida, eu sou professor concursado. Já trabalhei no Ministério Público Estadual, já trabalhei no TJ, sou servidor público efetivo da Universidade Federal da Grande Dourados. Então eu sei como tratar com você, servidor público. E comigo não tem assinatura de gabinete. Nós vamos, antes de tomar qualquer decisão para alguma categoria de servidor público, chamar o sindicato. Sindicato dos professores, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos vigilantes, porque quem sabe a realidade de cada servidor são os sindicatos. E aí eu não tenho medo de sindicato, porque eu sou sindicalista, sou membro da ADUF, da Associação dos Professores da Universidade Federal da Grande Dourados. Então, assim, eu sempre digo, eu não sou político, eu estou na política. Eu sou professor concursado e tenho muito orgulho. Eu não vivo da política como muitos políticos que querem ser prefeito. Eu desafio eles falarem qual é a profissão e onde trabalharam. Porque o Marçal vive da política desde que eu tinha 5 anos. O Alan, a vida toda na política. Qual é o emprego dessas pessoas? Eu tenho para onde voltar, eu sei para onde eu vou. Eles vivem da política porque é mais confortável. 1 minuto para pedir voto, fica à vontade. 1 minuto. Quero falar com você, douradense, que está cansado do descaso, que está cansado do problema da saúde. Tetila e eu sabemos como administrar Dourados, nós já fizemos no passado e queremos fazer no presente para mudar o futuro. Thiago e Tetila vão tirar Dourados do buraco, melhorar a saúde, reabrir o aeroporto, fazer com que você, trabalhador da educação, tenha um prefeito que goste dos educadores, dos estudantes, em especial da educação. Dourados pode ser feliz de novo, mas para isso é preciso votar Thiago e Tetila. 13.